Depressão que nós chamamos de depressão anedônica, que é uma depressão por falta de um neurotransmissor chamado dopamina, que a pessoa não tem estímulo para nada na vida dela. Ela perde aquele sentimento, aquela sensação de recompensa. E essa dopamina, para que ela seja produzida dentro aqui do nosso cérebro, é preciso primeiro que eu tenha níveis adequados de um aminoácido chamado tirosina, que não por acaso, é o mesmo aminoácido que quando se liga ao iodo forma o hormônio tiroidiano. Então essa tirosina dentro do meu cérebro, ela tem que se converter em L-dopa, e L-dopa vai se converter em dopamina, que é um neurotransmissor fantástico. E no final da cadeia ainda vai se converter em noradrenalina, que é um outro neurotransmissor importantíssimo para a gente também. Mas vamos ficar na questão da dopamina. E para que eu consiga converter essa tirosina em L-dopa e L-dopa em dopamina, é importante que eu tenha uma enzima chamada tirosina hidroxilase. E para que eu consiga ativar essa enzima, eu tenho que ter níveis suficientes de T3 dentro do meu cérebro. Então as pessoas falam assim, hipotiroidismo cursa com depressão? Cursa, tá? Então, o médico cartesiano trata essa situação como estatística. O médico que trabalha com fisiologia, a primeira pergunta que ele vai fazer para ele mesmo, até quando ele está estudando, quando ele é um neófito nesse modelo de medicina, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: por que pessoas com insuficiência de hormônio tiroidiano e por que pessoas com hipotiroidismo têm depressão? Não, tem depressão porque cai o metabolismo. Não. Por quê? Tem um motivo. Então, todos os meus alunos eu estimulo para que eles sejam assim como aquelas crianças de 5, 6, 7 anos de idade, que tudo na vida perguntam para os pais: pai, por quê? Mãe, por quê? Por quê? Por quê? E é isso que a gente tem que se habituar a fazer. Perguntar o porquê que as coisas acontecem. E isso é importante, é fundamental. Uma outra situação aqui, por exemplo, vocês se lembram que eu falei no começo da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, que a causa de todas as doenças do processo de envelhecimento, inclusive do câncer, desde obviamente que eu tenho uma tendência genética para isso, é a inflamação crônica subclínica. E a inflamação crônica subclínica implica em produção exagerada de citocinas inflamatórias, de marcadores inflamatórios dentro do meu corpo, dentro do meu organismo. E aí eu falei para vocês também que insuficiência de hormônio tiroidiano cursa com constipação intestinal. Por quê? Mais uma vez, porque o hormônio tiroidiano é quem dá o peristaltismo do meu intestino. Então eu tenho constipação intestinal. Então, se ele cuida do peristaltismo no intestino, não apenas do intestino grosso, mas também do intestino delgado. O meu intestino delgado, ele perde aquela capacidade de mobilização, né, daquele ritmo frequente que ele tem, que a gente chama de peristaltismo. E isso favorece uma situação que nós conhecemos como SIBO, supercrescimento bacteriano dentro do intestino. E esse supercrescimento bacteriano não é de bactérias boazinhas, não, é de bactérias ruinzinhas, bactérias malvadas, que vão produzir uma quantidade enorme de citocinas inflamatórias, que vão provocar e dar início a todas as doenças características do processo de envelhecimento. Vejam, meus amigos e minhas amigas, e meus colegas, e meus pacientes, e meus alunos que estão aqui me ouvindo, como tudo dentro do nosso corpo trabalha como uma orquestra. A gente não pode tratar a fisiologia humana como situações pontuais. Pequenos desequilíbrios pontuais dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, são capazes de gerar comunicações à distância e gerar uma cadeia de sinalização de feedback negativo ou positivo que vão alterar todo o funcionamento da minha fisiologia. Então tudo isso tem que ser questionado e tem que ser avaliado e tem que ser visto da melhor forma possível, tá? Uma outra situação importante, eu não sei se vai dar tempo para falar com vocês aqui, que eu queria reservar um tempinho também para responder perguntas. Um dos principais questionamentos que as pessoas fazem é a respeito do iodo. Vamos lá. Pessoas que têm cistos na tireoide, pessoas que têm cisto nas mamas, pessoas que têm cistos renais e cistos, que são carocinhos de água que a gente acaba dizendo, vamos nos fixar principalmente na tireoide, que é o mais importante, tá? Primeiro, a incidência de problemas, não vou falar nem de insuficiência ou de excesso, de problemas relacionados à tireoide, a incidência nas mulheres chega a ser 75% maior do que nos homens, tá?
E o iodo desempenha um papel fundamental nessa situação, porque o iodo ele tem que se ligar à tirosina para que seja formado o hormônio tiroidiano. O T1, T2, que um T1 com T2 vai formar um T3, se eu juntar um T2 com T2, eu vou formar um T4, e o T4 vai se converter depois em T3 e por aí vai sucessivamente. Mas essa tirosina, ela não se liga apenas a iodo. Ela também tem a capacidade de se ligar na tabela ali periódica, se vocês se lembram da época do terceiro colegial, do segundo, na minha época chamava colegial, né? Hoje é ensino médio, estou ficando velho, né? Da família dos halogenados, que tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, então na sequência de ordem. Então essa tirosina, se ela não se ligar ao iodo, se eu tiver uma dieta insuficiente de iodo, e se eu tiver contato com qualquer uma dessas substâncias dos halogenados aí, ou seja, no flúor que tem na pasta de dente, que tem no enxaguante bucal, que muitos municípios colocam na água, no cloro, que faz parte da limpeza do dia a dia, que está ali na água do chuveiro quentinho, naquele vapor, que está nas piscinas de condomínios e clubes que a gente frequenta também, nos produtos de limpeza da nossa casa, e o bromo, que está ali no refrigerante, porque tem óleo bromado no refrigerante, no pão, que tem brometo, que tem bromato. Então, se além de eu ter uma dieta pobre em iodo, como normalmente a nossa dieta e eu tiver excesso de halogenados, essa tirosina vai se ligar aos halogenados. E eles ficam todos ali dentro do folículo coloide, que é o local onde eu formo meu hormônio tiroidiano. Quando eu formo o hormônio tiroidiano no folículo coloide, ele entra de volta na célula folicular e vai ser lançado na corrente sanguínea na forma de hormônio tiroidiano, ou do T3, propriamente dito, ou então no pré-hormônio, que é o T4. Porém, o nosso organismo é muito sábio. Ele só joga para a nossa corrente sanguínea aquilo que é hormônio, ou então que é uma substância que vai se transformar em um hormônio. Ou então, se eu tive uma tirosina ligada com qualquer um desses halogenados aí, o flúor, o cloro, o bromo, ele não vai ser eliminado para a corrente sanguínea, ele vai ficar preso dentro do folículo coloide. E quando eu tenho um excesso dessas substâncias que não são hormônios tiroidianos dentro do folículo coloide, elas começam a se acumular. E aí transformam esses folículos coloides em cistos coloides. Se esse cisto coloide estiver sendo submetido também a um excesso de radicais livres, estiver passando por um estresse oxidativo, ele vai se inflamar. E aí pode ser que ele comece a descamar a sua parede interna. E eventualmente ele pode ter pequenos sangramentos dessa descamação na parede interna. Aí ele se transforma num cisto espesso. Se a gente mantém essa situação, ele acaba se transformando em um nódulo. Se eu mantenho um estresse oxidativo importante dentro desse nódulo, ele acaba no futuro se transformando até num câncer de tireoide. Então vejam como tudo isso tem que ser muito bem visto de uma forma precoce, como isso tem que ser avaliado do começo, é uma questão de postura. Quando eu vejo um paciente com cisto na tireoide, eu não posso simplesmente virar para o paciente e falar, isso aqui não se transforma em câncer e fica aí do jeito que você está e deixa isso para eu tenho que acompanhar essa situação. Então eu tenho que ver se esse paciente tem ou excesso de halogenado ou se esse paciente tem insuficiência de iodo. E se tiver insuficiência de iodo, vamos tratar, vamos corrigir essa situação da melhor forma possível, tá? E aí eu não vou esperar, obviamente, com que eu desenvolva ali um nódulo, que no caso seja um nódulo de pelo menos aí 1 centímetro, acima de 0,7 centímetro, hoje se considera mais a partir de 1 centímetro, que tem uma classificação de Doppler Chamas 3, ou seja, que tenha o mesmo padrão de vascularização externa e interna, para que eu possa solicitar uma punção de tireoide, uma PAF, para ficar torcendo de dedinho cruzado para que isso não seja um câncer, tá?